Boa tarde, meu nome é José Marcos da Silva, vou apresentar o projeto de conclusão de curso. Ainda é um projeto parcial, como está proposto na disciplina de seminário de pesquisa. O título do trabalho é A contribuição de jogos digitais na aprendizagem do português brasileiro de estudantes com necessidades educacionais, e esse trabalho teve supervisão até o momento da professora Isabela Fraga. Do ponto de vista de problema de pesquisa, o problema de pesquisa que eu consegui construir com base nos conhecimentos adquiridos até o momento foi em que medida os jogos digitais desenvolvidos para o processo pedagógico de estudantes com necessidades educacionais especiais contribuem para o ensino e aprendizagem do português brasileiro. Desse modo, o trabalho ele se encaixa no tema de ensino e letramento. O objetivo geral é analisar aplicativos de jogos digitais orientados para a aprendizagem do português por estudantes dos anos finais do ensino fundamental com necessidades educacionais especiais, identificando suas potencialidades e limitações para o ensino do português brasileiro no ensino fundamental. Os objetivos específicos são três. O primeiro é identificar 3 jogos digitais desenvolvidos para o ensino do português brasileiro de estudantes dos anos finais do ensino fundamental, esses estudantes com esses aplicativos voltados para estudantes com necessidades educacionais especiais. O objetivo B é caracterizar as teorias de aprendizagem que sustentam as propostas dos jogos digitais que serão identificados, e analisar os níveis de contextualização, de personalização, tipo de interação e conteúdo abordado e sua interface. Do ponto de vista de fundamentação teórica, é fato que a revolução telemática promoveu inovações que têm impacto sobre o ensino, sobre as escolas, sobre os sistemas educacionais. Diversos autores colocam o quanto a telemática, as tecnologias de informação e comunicação têm contribuído para, como fonte de conhecimento e de inovação de práticas pedagógicas, e por isso importa que haja uma interconexão entre os avanços tecnológicos e os processos educacionais, porque os alunos, os estudantes de ensino fundamental e médio dessa era contemporânea, dessa sociedade que o Pierre Levy chama de sociedade da comunicação, da virtualização, eles fazem uso dessas tecnologias muito mais do que os emergentes e os colonizadores digitais. Então, esse público que os professores estão tendo que lidar recentemente na contemporaneidade, principalmente depois de 1994, com o surgimento da internet, esse público tem sido chamados de nativos de internet ou nativos digitais, que são essas pessoas que já nasceram dentro desse processo de revolução tecnológica que representou a intensificação de sistemas complexos de comunicação, transmissão de informações em tempo real. E hoje isso isso aponta hoje para o uso de internet, de coisas conectadas, chamadas de internet das coisas, do mesmo modo que a intensificação da inteligência artificial, da realidade aumentada, da realidade virtual. Então importa que o professor de línguas, ele perceba o impacto da hipermídia como uma oportunidade para o ensino e a aprendizagem de línguas, sendo a hipermídia um grande facilitador do foco principal, sem desconsiderar o que é mais importante, que é o processo de ensino-aprendizagem, e essas tecnologias elas são utilizadas como estratégia para que o professor possa alcançar os seus objetivos fundamentais,
que hoje tem sido muito mais chamado de multiletramentos, por causa dos diversos usos que se faz e diversos tipos de modos de se comunicar, de escrever, de produzir textos, sentidos. Por isso que é importante entender esse fenômeno chamado de gamificação. A gamificação é, na verdade, a elaboração de protótipos de sistemas ou modelos com foco nas pessoas, considerando a motivação, o sentimento de enfrentar ou vencer desafios e a interatividade. Há muito conhecimento que vem dos games, que vem da produção dos games, que se apresenta de forma significativa, principalmente hoje com o uso intensivo de smartphones e tablets. Esses aplicativos, eles atingem a vários públicos, de várias idades, de vários níveis socioeconômicos, socioculturais. E é nesse sentido que se torna oportuno esse estudo que eu apresento, esse projeto de pesquisa, na ideia de problematizar, pelo menos problematizar, a relação entre gamificação e educação, analisando especificamente, no caso do meu trabalho, a potencialidade dos jogos digitais para smartphones e tablets no processo de ensino e aprendizagem de língua portuguesa. A gamificação e a educação são dois termos, dois conceitos que dialogam, evidentemente, e na gamificação a palavra-chave é motivação. E aqui, quando a gente concebe essa articulação, essa integração entre gamificação e educação, a gente faz uma transposição conceitual e de expressão em que motivação é a mágica na aprendizagem. Essa autora, Cascarelli, ela diz que vivemos o digital, somos o digital, fazemos o digital. Isso faz parte de nós, cidadãos, inseridos no mundo contemporâneo, e se não faz ainda, deveria fazer ou vai fazer logo logo. A revolução tecnológica, a virtualização, ela é irreversível. Independente da gente ser a favor ou contra e dos riscos que há nisso tudo, é inevitável esse processo. E cabe aos professores, cabe ao ensino participar desse processo, estar envolvido nesse processo. A escola não pode se distanciar desse contexto social que aponta para a necessidade de, em sala de aula, letrar digitalmente o aluno. Hoje o desafio é produzir multiletramentos. A gente tem que ensinar os estudantes a não só aquelas atividades básicas, tradicionais e clássicas do ensino de língua portuguesa. A gente tem que ensinar esse novo aluno que está inserido no mundo digital e que deve fazer uso da linguagem de modos diferentes nesses espaços de virtualidade, de virtualização. Viana e Atiala estudaram os atributos do jogo, apontando para os resultados, principalmente produzindo maior envolvimento e motivação de equipes de trabalho. Isso não foi feito ainda em educação, e importa que sejam feitos estudos nesse sentido. Então, há uma atenção para a necessidade de analisar criteriosamente as reais contribuições da gamificação na educação. Segundo Deterting et al., utilizar recompensas como meio de motivação pode não desenvolver o comportamento que a própria recompensa irá premiar. Ou seja, também existem riscos no uso de jogos. Para esse outro autor, Kahn, 2003, é preciso uma consciência crítica da escola e dos pais para uma compreensão profunda sobre o papel da gamificação em relação à aprendizagem. E Resnick, 2004, destaca o cuidado com aplicativos educacionais que podem levar ao pensamento de que sem diversão é desagradável, fazendo com que se perceba o processo de ensino-aprendizagem como maçante e tedioso se não tiver um jogo, se não tiver uma tecnologia. Importa a inserção com qualidade de tecnologias adequadas em uma área digital, potencializando a construção de conhecimento de forma interativa e colaborativa. A metodologia do trabalho se dará em 2 etapas, basicamente. Isso é o que a gente pretende enquanto projeto parcial. Ainda vamos ter contato com a orientadora e definir, de fato, uma metodologia, um percurso metodológico. Mas a primeira etapa é a coleta dos dados, que serão identificados jogos digitais, tendo em vista seu escopo principal, a aprendizagem de línguas, no caso do português brasileiro. Adotar-se-á a plataforma Google Play, porque ela é gratuita, ela disponibiliza muito mais apps livres do que a plataforma iOS ou outra plataforma.
Os jogos serão selecionados aleatoriamente, desde que abordem conteúdos de língua portuguesa no Brasil, que componham o currículo de processo de ensino-aprendizagem. A etapa 2 seria a análise dos dados, onde será realizada uma análise numa perspectiva qualitativa sobre aspectos de linguagem verbal, gráfico dos elementos interativos das interfaces. Para tanto, serão estabelecidas a priori 6 categorias propostas por um estudo recente feito por Cane, 2017, que analisou jogos digitais para o ensino de língua inglesa. Então a gente vai aplicar essas mesmas categorias operacionais. Teoria da aprendizagem, qual a teoria que fundamenta o jogo, se é behaviorista, se é comunicativa, se é integrativa, qual o nível de contextualização, se usa atividades do dia a dia e do contexto dos alunos, como músicas, como o uso de diversos tipos textuais, diversos meios de apresentação de textos e da língua portuguesa, nível de personalização, quanto o aplicativo ou o jogo permite fazer nivelamento de conhecimento dos estudantes para que o próprio estudante ajuste o jogo para torná-lo mais fácil ou mais desafiador de acordo com o seu nível de conhecimento da língua e também dos interesses pessoais. Tipo de interação, a interação do jogo e do jogador, mas também a interação do jogo e entre outros usuários. Porque não importa que a criança esteja sozinha naquele jogo, importa que esse jogo promova a interação entre usuários e jogadores. O conteúdo abordado, qual o conteúdo curricular de ensino-aprendizagem que é trazido no jogo, e a interface, que é o uso, que é esse componente gráfico estrutural que permite o manuseio, a facilidade na utilização do aplicativo. Aqui são as referências que eu estou trabalhando até agora, as próprias orientações curriculares para o ensino médio, tá certo? Do MEC 2006, análise de jogos digitais em dispositivo móvel para aprendizagem de língua estrangeira, que foi o texto que eu falei da Cane, e de diversos outros autores que já foram apresentados. Muito obrigado.